Você pode estar vivendo em esquiva experiencial e nem percebeu. Algumas pessoas acreditam que são fortes porque estão seguindo em frente. Elas dizem frases como: eu não fico pensando no passado, eu prefiro focar no futuro, ou eu não tenho tempo para drama, eu resolvo as coisas e eu sigo em frente. Conhece pessoas assim? E elas continuam trabalhando, elas continuam produzindo, vivendo a vida delas, continuam se ocupando. Mas existe um detalhe invisível nisso tudo. Muitas vezes isso não é força, é esquiva experiencial. E a esquiva experiencial, ela pode moldar decisões de uma vida inteira. Sem que a pessoa perceba, ela pode influenciar aonde? Nos relacionamentos que ela escolhe, a forma como ela trabalha, a relação dela com o dinheiro, o lugar onde você decide morar, seja em outro bairro, outra cidade, outro estado, outro país. Até o país para onde você decide se mudar diz muito sobre isso. Hoje eu quero explicar profundamente o que é isso. E por que, quando você entende esse mecanismo, algo muda completamente na forma como você olha para a sua própria vida. É muito importante um entendimento da esquiva experiencial. É quando uma pessoa ela tenta evitar ou fugir de experiências internas e muitas vezes desagradáveis. Ela foge da dor. Essas experiências elas podem ser emoções, pensamentos, memórias, sensações físicas, sentimentos difíceis. Ou seja, muitas vezes o problema não é a situação que acontece na vida. O problema é o que aquela situação desperta dentro da pessoa. Então, para não entrar em contato com essas emoções, a pessoa começa a organizar a própria vida de forma inconsciente, para não sentir certas coisas. Esse é o mecanismo da esquiva experiencial. Existe um paradoxo muito interessante nisso. Quanto mais uma pessoa tenta evitar uma emoção, mais poder aquela emoção ganha. Lembra na constelação? Tudo que eu excluo volta com força até ser visto. É como tentar empurrar uma bola para o fundo da água. Você empurra, 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 mas em algum momento ela volta para a superfície. E muitas vezes volta com mais força. E como isso começa? Como tudo isso começa na vida da pessoa? Muitas pessoas desenvolveram esquiva experiencial ainda na infância, porque cresceram em ambientes onde não havia espaço seguro para sentir. Por exemplo, uma criança que chorava e ouvia frases: engole o choro. Isso é frescura, menina. Para de drama. Ou uma criança que precisava ser forte porque os pais estavam emocionalmente indisponíveis, ou porque havia conflitos intensos dentro da família. Então ela aprende algo muito profundo: sentir é perigoso. E começa a desenvolver mecanismos para fugir das emoções. Muitas emoções não aprenderam a sentir. Muitas pessoas, né, não aprenderam a sentir. Elas aprenderam a se proteger das emoções. Quer ver alguns exemplos na vida amorosa, como isso acontece? Vamos trazer isso para a vida real. Então, imagina uma pessoa que passou por traições muito dolorosas. Ela sente rejeição, abandono, vergonha, culpa, medo de confiar novamente. Mas ao invés de olhar para essa dor, ela cria estratégias inconscientes. Para não sentir isso, ó, vamos ver alguns exemplos, né? Ela entra rapidamente em outro relacionamento. Não porque ela está pronta, mas porque não quer sentir a solidão. Então, outras pessoas fazem um movimento oposto. Elas decidem nunca mais confiar em ninguém. Dizem coisas como: eu prefiro ficar sozinho. Mas muitas vezes isso não é escolha, é uma tentativa de evitar a dor, de se machucar novamente. Exemplos na vida profissional de esquiva experiencial. A esquiva experiencial também ela aparece muito na vida profissional em algumas pessoas que trabalham excessivamente, workaholics, conhece? Então,
estão sempre ocupadas, sempre produzindo, sempre com novos projetos, mas quando param, surge um vazio enorme. Então elas continuam trabalhando, não porque amam o trabalho muitas vezes, mas porque não querem sentir o vazio. E outras pessoas evitam crescer profissionalmente. Elas evitam promoções, evitam liderar, evitam assumir responsabilidades maiores, não porque não tenham capacidade, mas porque isso ativaria nelas emoções difíceis como ansiedade, medo de falhar, medo de exposição, medo de julgamento. E então a pessoa permanece onde ela está ali, por muito tempo, porque ali não precisa sentir essas emoções. Não precisa sair da zona de conforto. E esquiva através da hiperforça. Algumas pessoas, elas parecem extremamente fortes. Elas dizem coisas como: deixa aqui, deixa comigo, eu resolvo tudo sozinho. Eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de ajuda. Mas muitas vezes isso não é força, é uma forma de proteção contra a vulnerabilidade. Uma pessoa que já foi profundamente decepcionada, ela pode decidir nunca mais depender de ninguém. Isso parece independência, mas pode ser apenas proteção contra a dor de confiar novamente, entende? E a esquiva através do controle? Outro exemplo muito comum é o controle excessivo. Pessoas que precisam prever tudo, planejar tudo, garantir tudo, porque no fundo existe um medo muito profundo de sentir insegurança, imprevisibilidade, abandono, perda. O controle vira o quê? Tentativa de evitar emoções que parecem insuportáveis. E a esquiva através da espiritualidade? Eu nem estou falando de religião. Existe também algo chamado bypass espiritual, quando a espiritualidade é usada para evitar emoções. Então a pessoa ela diz: isso é karma, e é só vibração, é só pensar positivo. Mas evita olhar para a dor, para o trauma, para a história familiar, para as emoções profundas. A espiritualidade vira uma forma sofisticada de não sentir, entende? E exemplos de imigrantes e expatriados. Esse fenômeno aparece muito na vida de expatriados e imigrantes. Muitas pessoas mudam de país em busca de crescimento e oportunidades, mas às vezes existe também um movimento inconsciente de fuga emocional. Por exemplo, uma pessoa ela cresce em uma família muito conflituosa. Ela sente que precisa sair dali, daquele ambiente, então ela decide morar em outro país. Isso pode ser uma escolha legítima, mas às vezes existe um movimento interno de: se eu for para longe, eu não preciso lidar com essas dores. Mas essas emoções não ficam no país de origem, elas viajam junto. Então surgem sensação de não pertencimento, solidão profunda, dificuldade de criar vínculos, dificuldade de confiar nas pessoas, porque aquilo que a pessoa tentou deixar para trás continua dentro dela, não foi embora. E muitas vezes a vida no exterior até intensifica essas emoções. E a esquiva no dia a dia? A esquiva experiencial também acontece em hábitos cotidianos. Então, por exemplo, pessoas que passam horas nas redes sociais, pessoas que não conseguem ficar em silêncio, pessoas que precisam estar ocupadas o tempo todo, pessoas que precisam de comida para anestesiar as emoções, de álcool, de distrações constantes. Tudo isso pode ser uma forma de não entrar em contato com o mundo interno. E existe 7 sinais de esquiva experiencial. Alguns sinais comuns que são dificuldade de se sentir sozinho, necessidade constante de distração, evitar conversas profundas, medo intenso de conflitos, dificuldade de acessar emoções, hiperprodutividade constante, entrar e sair rapidamente de relacionamentos. E na visão sistêmica, o que a gente ensina na jornada do constelador? Na visão sistêmica, isso ganha uma dimensão mais profunda, porque muitas vezes aquilo que evitamos sentir não nasce apenas na nossa história individual. Pode estar ligado ao seu sistema familiar. Existem famílias
onde certos assuntos se tornam invisíveis. Não podemos falar de suicídios, traições, filhos não reconhecidos, abortos, violências, abandonos, exclusões, e então o sistema cria um movimento inconsciente. Não olhar para isso para não sentir dor. Mas na constelação familiar existe uma compreensão muito profunda. Aquilo que é excluído continua atuando no seu sistema com muita força, até que seja visto. E muitas vezes os descendentes passam a carregar emoções que não são apenas deles, entende? E a esquiva, ela é também sistêmica, né, de uma visão onde às vezes a esquiva experiencial também uma lealdade sistêmica. Por exemplo, alguém evita prosperar porque no sistema houve exclusões ligadas ao dinheiro. Alguém evita relacionamentos porque no sistema houve traições profundas. Alguém evita ter filhos porque no sistema houve muitos abortos não reconhecidos. E então o inconsciente ele cria movimentos de fuga. Mas o sistema está pedindo algo muito simples, que é o quê? Reconhecimento, pertencimento. E na constelação sistêmica, não busca eliminar emoções difíceis, muito pelo contrário. Ela busca trazer à consciência aquilo que estava sendo evitado, porque muitas vezes a cura começa exatamente quando aquilo que estava invisível finalmente pode ser visto. Quando aquilo que estava excluído pode voltar a pertencer. Quando aquilo que estava sendo evitado pode finalmente ser reconhecido, e quando isso acontece, algo muito profundo muda dentro do sistema. A vida volta a fluir. E aí tem o que a gente fala de aprendizados na nossa formação de constelação familiar e organizacional, que é um chamado profundo, né? Então, tudo isso que nós ensinamos de uma forma mais estruturada dentro da formação da jornada do constelador. E na jornada do constelador nós estudamos profundamente emaranhamentos familiares, exclusões sistêmicas, lealdades inconscientes, traumas transgeracionais, movimentos de pertencimento e reconciliação e principalmente como facilitar, né, constelações com responsabilidade e profundidade. Existe uma frase que resume muito bem tudo isso que falamos aqui hoje. A dor que evitamos sentir muitas vezes se transforma no padrão que repetimos na vida. Mas quando algo finalmente pode ser visto, o destino também pode mudar. E aí, fez sentido para vocês? Conhece pessoas que vivem em esquiva experiencial? Então curta e compartilhe esse canal, ative o sininho para você sempre receber conteúdos que contribuem com a sua evolução pessoal, profissional, financeira, amorosa, em todas as áreas da vida. Compartilhe com aquelas pessoas que você gosta tanto. Então, gratidão por ter você aqui comigo. Excelente e abençoada vida para você. E se você vive uma esquiva experiencial hoje, eu desejo que você traga equilíbrio e pertencimento. O caos, ele é maravilhoso porque ele te dá a oportunidade de enxergar aquilo que está bloqueando o seu sucesso e a sua felicidade. Então, aprenda a se conectar com o seu lado luz e respeitar o que o seu lado sombra está querendo te dizer, porque ele é o seu maior professor hoje, tá ok? Quer receber mais informações? Tem vontade de se formar como um constelador, como uma consteladora familiar e organizacional com técnicas e ferramentas de PNL, de programação neurolinguística? Acesse o nosso site constelandoavida.com.br e receba mais informações e venha participar, assim como os nossos alunos, dessa formação tão completa e tão incrível. Eu espero vocês lá. Sejam bem-vindos e até lá.